Gravando. Tá bom. Olá, bom dia, bom dia. Chegamos ao quarto dia, né, de capacitação da Rede Brasileira para o tema de fontes de informação da BVS. Sexta-feira, mais uma vez, então, vou compartilhar só para vocês irem acompanhando aqui. Está no português. Para vocês acessarem toda a documentação relacionada à nossa capacitação, tá? Todos os dias, no finalzinho da tarde, a gente faz a atualização do site, da página, né? E ontem nós tivemos, nessa semana, né, nós já tivemos a análise, né, para a descrição, né, de documentos monográficos, livros e documentos não convencionais, teses, dissertações, artigos de periódicos, e hoje estamos com um tema muito especial que, sim, é um artigo de periódico, só que é com status diferente, que são os registros Lilacs Express. Esse tipo de registro é criado geralmente, né, por editores de periódicos ou membros das equipes editoriais dos periódicos científicos. E a iniciativa Lilacs Express, ela foi criada para fazer com que os artigos de periódicos estivessem expostos ou visíveis dentro das bases de dados o mais rápido possível, né? Porque nós já vimos que um artigo, né, ele leva no máximo uns 6 meses, que é o período em que ele tem o maior potencial de divulgação. Máximo não, mas o maior potencial de divulgação são nos primeiros meses de publicação desse artigo. Então, se um artigo de periódico ele demora 2, 3 meses para chegar em uma base de dados, ele perde quase que metade desse período, né, de exposição e de maior visibilidade do artigo. Então, para isso e para também apoiar a nossa rede de centros cooperantes, que tem muitos centros, tem mais de uma revista para indexação, então nós, a Bireme, né, criou essa iniciativa Lilacs Express, que convidou, né, os editores, hoje em dia já é meio que convocou, né, os editores de periódicos a também apoiarem nesse processo de entrada de dados, visto que é de maior interesse deles que esses artigos estejam disponíveis para busca dentro das bases de dados o mais rápido possível, né? Então, nós começamos com as coletas dos periódicos Cielo, que são indexados em Cielo, que continua até hoje, e depois, numa segunda fase, os editores de periódicos não Cielo também entraram e utilizam hoje em dia o sistema FIAdmin para essa entrada de dados. Bom, a nossa facilitadora de hoje é especialista na área de periódicos, já trabalhou, né, com edição de periódicos anteriormente, mas vem desempenhando aqui na Bireme já tem uns 3 anos ou mais, que o tempo passa rápido, trabalhando diretamente com os editores e dando suporte e orientação, especialmente nesta área aqui. Então, já vou passar a palavra para a Angélica de Paula, para que ela possa, então, começar o tema de hoje. Muito obrigada. Oi, bom dia. Obrigada, Sueli. Bom, nossa, tô olhando aqui os participantes, que bacana, bastante gente que eu andei trocando e-mail aí nos últimos meses. Sou eu, gente, eu sou a Angélica. Espero que nos e-mails, né, a formalidade não me deixe parecer brava, porque eu não sou. Então, antes de começar, deixa eu só colocar. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Tá, obrigada. Então, queria só ter uma ideia rápida, né, de um pouquinho do perfil de vocês. Queria saber qual a ocupação, né? Se vocês são bibliotecários, assistentes editoriais, editores. Se puderem colocar, vai aparecer aí no chat uma enquete. Só para eu ter um pouco de noção com quem que eu estou falando, para direcionar melhor as minhas falas.
Se puderem só me confirmar. Ah, já está aparecendo aqui. Bibliotecário. Ana Paula Blum, da TM. Editora, produção. Bacana. É bom também para a gente tomar cuidado com o nosso vocabulário, né, de biblioteconomês. 15 respostas. Bibliotecária, a Estela. Tem 8 bibliotecários. 8, 12, 13 bibliotecários. A maioria ainda é bibliotecário. Perfeito. Ok. Deixa só eu ver uma coisinha aqui. Agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Ai, gente, muito obrigada. Bastante gente respondeu. Agora, eu queria saber se vocês possuem usuário no FIA-de-mim, né? Se todos aqui já estão familiarizados com o nosso sistema. E aí também eu consigo ver se eu dou. Agora todo mundo que respondeu pertence, ó, possui. Tá, temos pessoas que também não possuem. Sueli, né? Lilacs Express nunca usou, perfeito. Tá. Então, já ajuda bastante. Ai, muito obrigada. Bom, então, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, a Sueli já deu aqui um spoiler para a gente do que se trata a apresentação de hoje. Então, antes de começar, só, né, a gente tem bastante pessoas de equipe editorial também, editores. A sessão de hoje, a gente vai falar, né, a gente vai analisar um artigo para inclusão, né, no sistema FIA-de-mim e ver um pouquinho, né, das características do Lilacs Express para a gente poder tirar o máximo proveito disso. Né, já aspectos referentes, né, à publicação de artigos, que vocês tenham dúvidas, não descartem essas dúvidas. Eu peço que vocês guardem elas para as nossas 2 próximas sessões de Buenas Práticas. Elas acontecem sempre na terceira quarta-feira do mês. E esse ano a gente está tratando bastante desses aspectos, né, formais dos periódicos, mas principalmente nas próximas 2, a gente vai falar bastante de formato, então de ISSN, publicação contínua, né, periodicidade, todas essas questões de formatação mesmo do periódico, né, uma sessão vai ser especificamente sobre a formatação de periódico e a outra vai ser sobre formatação de artigo, né, considerando todos os aspectos da ciência aberta e do acesso aberto também para periódico, focando em periódicos eletrônicos, tá bom? Então, para a gente também não se distrair aqui na sessão de hoje, tá? Mas vocês não vão ficar sem resposta, eu garanto para vocês. Então, dito isso, a Sueli também já deu uns spoilers, né? Afinal, o que é o Lilacs Express, que a gente tanto fala? Então, eu vou dar uma explicação rapidinha aqui, só para a gente estar no mesmo nível antes de seguir. Então,
né, Lilacs Express é uma iniciativa de caráter cooperativo, como a Sueli explicou, para diminuir esse intervalo de tempo entre a publicação da revista e a disponibilização da Lilacs, na Lilacs. Porque antes isso era feito pelos bibliotecários dos centros cooperantes e muitas vezes eles, né, por conta, como é um serviço voluntário, eles também têm uma série de outras atividades para realizar, e o sistema não permitia a publicação desses registros sem a etapa da indexação temática, né, que os bibliotecários fazem uma análise, uma leitura técnica e colocam descritores DEX, e isso demora assim, bastante tempo, é uma atividade bem complexa, então demorava para esse artigo ser disponibilizado. E o Lilacs Express permite agora que, assim que a revista publicou, disponibilizou o artigo no seu site, a própria revista já venha, né, aqui na Lilacs, só com os metadados, né, do artigo e o texto completo, isso já se torna disponível para todos os usuários da base. Então, também, além de ser, né, uma iniciativa, é um trabalho cooperativo entre os editores, a Rede Cielo, porque também a gente faz a coleta desses artigos da Cielo, e eles também ficam disponíveis mesmo sem indexação temática, então isso também acelera, né, essa disponibilização dos centros cooperantes da rede, Lilacs e Bireme, justamente para efetivação de uma rede eficiente e descentralizada, não ficar tudo na mão dos centros cooperantes, né, facilitar aí o trabalho deles, já que eles nos ajudam tanto, e livre de restrições de espaço e tempo para divulgação e o acesso à informação da saúde. Bom, a Lilacs Express, muitas vezes, né, na interface do usuário, a Lilacs Express, depois vou mostrar, aparece no mesmo local que a gente registra em quais bases de dados estão indexados aqueles artigos. Mas Lilacs Express não é uma base de dados, né? Como a gente disse, é uma forma mais rápida de inclusão de dados na Lilacs e a disponibilização. E quais são as vantagens? Divulgar imediatamente os artigos, tornar disponíveis os textos completos, né? É importante que a Lilacs já há alguns anos só aceitamos e indexamos artigos que tenham acesso ao texto completo, né? Então, revistas com acesso somente para sócios não entram na Lilacs. Aumentar, né, a visibilidade da revista, e uma outra vantagem é facilitar o trabalho nos centros cooperantes responsáveis pela indexação da revista. Então, né, o usuário final tem acesso a referências bibliográficas, resumo, palavra-chave, texto completo, né, mesmo sem ter a indexação temática, que vai ser realizada posteriormente pelos centros cooperantes. E quais são? Existem 3 tipos de Lilacs Express. Como eu disse, o Lilacs Express Cielo, que nós fazemos a coleta. Sites que utilizam a metodologia Cielo, como é o caso da PepsiC, né, que são artigos de psicologia, da RevEnf, que são de enfermagem, e da RevOdonto, que é de odontologia. Como eles utilizam a metodologia Cielo, nós também conseguimos fazer a coleta dos metadados. E o Lilacs Express Editor, que acredito que é o caso aqui, né, da nossa sessão, que são usuários com perfil Lilacs Express Editor que fazem a entrada dos metadados básicos e do texto para o texto completo. Então, quem chegou um pouquinho antes aí da gente iniciar, viu, né? Ouviu o Sueli e eu comentando sobre a Lilacs, e acho que vocês conseguem perceber que a gente tem um caso de amor com a base, né, com a Bireme, e eu queria transmitir isso para vocês e fazer aqui da nossa sessão um espaço para isso. Inclusive, eu quero deixar claro que vocês, hoje não é um treinamento especificamente, né? Não é uma aula, é uma construção coletiva. Então, fiquem à vontade conforme eu for explicando, para ir colocando suas dúvidas no chat, porque a gente já vai respondendo no momento que eu estou mostrando, para ficar mais fácil esse entendimento, tá bom? Aí a Sueli vai me interrompendo, a Laís, e a gente vai procurando responder na hora, não precisa esperar até o final, não. Então, se a gente está falando aí de caso de amor, como que a gente começa, né? Começa pela paquera. Então, é hora da paquera. E a gente começa conhecendo a pessoa com, né, que a gente está interessado,
como a gente já explicou um pouquinho da iniciativa Lilacs Express, então a gente já conheceu suas origens, né? Os nossos pais sempre falam, ó, é bom conhecer a família, de onde a pessoa vem, né? Outro aspecto importante é saber como a pessoa se comporta na frente dos outros. E no caso, né, aqui do Lilacs Express, vamos ver como ele se comporta, né? Como ele aparece aí para os usuários finais. Deixa eu, então, eu compartilhar uma outra tela. Ai, é difícil. Todo mundo quietinho, que a gente não sabe, né, o que vocês estão pensando. Vou compartilhar aqui a versão para o usuário final. Então, né, o nosso portal de busca da Lilacs, eles fazem pesquisa. Ah, me interessei aqui por esse artigo. Então, vamos ver. Vocês estão vendo aqui, ó, Lilacs Express, né? Então, o que caracteriza um artigo Lilacs Express para o usuário final? Ó, ele consegue ver o artigo, aqui ó, o título do artigo em 2 idiomas, bacana, o nome dos autores. Se eu clico nessa seta aqui para expandir, eu vejo a afiliação completa, né? Instituição, cidade, país, boa. Aí aqui embaixo tem a legenda bibliográfica, então aparece o título abreviado, volume, fascículo, aqui é a paginação e aqui a data de publicação. O artigo está em português, ele é Lilacs Express, está indexado na Lilacs. Aqui é o código dele, pode ver que esse número aqui, ó, 1359818, aparece aqui em cima também. E esse número é o ID lá no FIA-de-mim. Depois, né, a gente vai mostrar para vocês. Aí a biblioteca responsável, nesse caso, esse código aqui é o código da revista. Na Lilacs, nós temos 2 códigos. Tem o código de editor, que é o código da revista, e os editores, né, quem tem perfil editor Lilacs Express, vai ser cadastrado nesse código aqui que diz respeito à revista. É o RG da revista dentro da Lilacs. Tá bom? Depois que esse registro estiver completo, feita a indexação temática, vai aparecer aqui o código do centro cooperante, que finalizou esse registro. Então, aqui embaixo a gente tem resumo, ele é estruturado, bacana. Essas palavrinhas que estão grifadas aqui, é que, ó, eles são descritores DEX, né? Já foi identificado automaticamente. Que bom. Tem resumo em inglês. Aqui do lado tem mais algumas informações também. Aqui em cima, texto completo, ou se eu clico já vai direto para ele. Então tá, XML, imprimir. Então dá para ter uma noção do que o usuário final tem quando ele vê um artigo em Lilacs Express na Lilacs, né? Então a gente já viu como ele se comporta na frente dos outros. Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Opa, vocês... Ah, mudou de tela aqui. Então, a gente já viu como ele se comporta na frente dos outros. Agora, é importante saber como a pessoa se comporta em ambientes formais, né? Saber como que ela trabalha, se tem profissionalismo. Então, vamos conhecer um pouquinho desse aspecto na Lilacs, né? Para a gente já temos um certo interesse, vamos ver, né? Aumentar a paixão. Deixa eu voltar a compartilhar. Acho que vou ter que compartilhar a minha tela para vocês verem os pop-ups. Então, esse aqui, para quem não tem usuário ainda, prazer, esse é o FIA-de-mim, né? FI, né? Admin que é de fontes de informação.
É nesse sistema que a gente faz a gestão de todo o conteúdo que vocês veem ali na Lilacs e no portal BVS. No caso de quem tem perfil editor Lilacs Express, só vai ter acesso aos registros bibliográficos, mas aqui dentro a gente faz a gestão de eventos, multimídia, recursos abertos, né, recursos educacionais abertos, recursos de internet, fica tudo aqui, né? Toda a gestão que nós fazemos das revistas Lilacs, cadastro, é tudo feito nesse sistema. Então, aqui na primeira página, né, vocês vão ver aqui o seu código do seu usuário, o seu código, nesse caso é o código de revista, aqui as ações recentes do sistema, se os meus registros, os registros que eu fiz, né, no sistema forem modificados por outros usuários que têm o mesmo código que eu, vão aparecer aqui, modificado por outros usuários. Aqui tem uma mensagem de boas-vindas, tem links para tutoriais, né, que vocês podem dar uma olhada. Os tutoriais estão um pouco desatualizados, mas em breve serão atualizados, então fiquem sempre de olho. Aqui tem algumas dicas de procedimentos de segurança, é sempre importante dar uma lidinha. Aqui são registros da minha revista, né, no caso, que foram modificados por outros centros cooperantes. Então, no caso, esses artigos aqui já foram indexados, então aparecem aqui, né, são os mais recentes. Outra coisa que é sempre bom dar uma olhadinha na primeira tela do FIADmin, quando nós temos algum recado para dar em relação ao sistema, por exemplo, nós fazemos paradas mensais, né, para fazer as coletas, as migrações ali do Cielo. Então, quando a gente vai ter essas migrações, a gente sempre coloca um recadinho aqui do dia que vai estar parado, do horário que vai estar parado, tá bom? Então, isso sempre é avisado. Agora, vamos continuar. Aí aqui a gente, clicando em registros bibliográficos, aqui em cima no cabeçalho, nós temos essas 3 abinhas, né? Nessa primeira, em meus registros, vão aparecer todos os registros que eu criei, né? Que eu dei início. Então, eles vão aparecer aqui nessa aba. Registros do meu centro são os registros realizados tanto por mim como por outras pessoas que possuem esse mesmo código que eu. Como a gente está falando de revista, então vai aparecer todos os registros referentes à minha revista, né? Os já publicados. Vou dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui foi recusado, esse aqui é o registro fonte, esses são Lilacs Express. Deixa eu ir para a última página. Ó, esses aqui já foram publicados. E com o perfil Lilacs Express, eu consigo editar os registros que estão com o status Lilacs Express ou os registros fonte. Os que estão publicados, eu vou clicar aqui. Para entrar no registro, você pode clicar tanto no número de IDE, tá vendo? Esse númerozinho é aquele mesmo que aparece lá na Lilacs, aqui, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Então, ó, quando está publicado, ou no lapisinho, eu não consigo editar. Tá vendo? Já aparece aqui as informações, mas sem opção de edição. Já os registros Lilacs Express, mesmo que não foram realizados por mim, tá vendo? Esses aqui foram realizados pela Gisele Neves. Mas eu, como eles ainda não foram publicados, eu consigo acessá-los. E registro fonte também eu consigo acessar. Então, voltando. E aqui nessa aba todos os registros aparecem, ó, mais de 1 milhão, são todos os registros bibliográficos que estão lá na Lilacs. Mas eu não consigo ter acesso. Mas por que eles estão disponíveis aqui para a gente? Para fazermos pesquisa. Às vezes, não aparece aqui por algum motivo, mas antes de fazer a entrada de um novo artigo, é bom sempre verificar, é bom não, é obrigatório que a gente sempre procure aqui se já foi publicado para não duplicarmos esforços e não duplicarmos registros, enfim, tá bom? Então,
primeiro passo, anotem aí, né, se vocês estão anotando, sempre procurar, antes de iniciar um novo registro, sempre procurar e ver se ele já existe na base, tá bom? Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Não. Agora, vou mostrar um pouquinho dos registros dentro do FIA-admin, tá bom? Vamos lá. Para criar um novo registro... outra coisa, antes que eu me esqueça. Eu vejo que muitas pessoas têm um pouco de medo do FIA-admin, né? Quando eu estava pensando em como elaborar essa apresentação para vocês, eu me lembrei de quando eu comecei a dirigir, né? Que eu ficava um pouco insegura, e meu pai sempre me fala assim: Angélica, você não precisa ter medo, quem controla o carro é você, e não o contrário, né? Ele só vai responder aos seus comandos. Então, eu acredito que o FIA-admin, ele é assim também, não tem por que a gente ter medo. Ele só vai responder aos nossos comandos. Ele é uma ferramenta intermediária lá para Lilacs. Então, não tenham medo de explorar, abram aqui todos os links, olhem como foram feitos outros registros para vocês entenderem um pouco dos campos, né? Aqui, ó, quando eu clico em novo registro, ele aparece as fontes. Quando a gente fala fonte dentro do FIA-admin, o que a gente quer dizer? Um registro fonte equivale a um fascículo completo. É como se fosse também uma pastinha do computador. Você faz uma pasta e lá dentro põe arquivos individuais. No FIA-admin é a mesma coisa, nós temos o registro fonte e lá dentro a gente coloca analíticas. Então, o registro fonte corresponde à identificação do fascículo, um número. Então, aqui, por exemplo, existe um registro do volume 10, número 1 de 2022, nós temos o fascículo 9, 4 de 2021, né? E lá dentro, ó, nesse aqui, tem 9 analíticas, ou seja, tem 9 artigos que correspondem a esse registro. Se tiverem dificuldade, reforço, coloquem no chat, tá bom? Só não pode ficar com dúvida. Quer dizer, poder pode, né? A gente está disponível aí por e-mail, mas aqui, nesse momento, não pode ficar com dúvida, tá? Então, vamos abrir um pouco. Então, recapitulando, voltando aqui, eu vou criar, então, um novo registro bibliográfico, ou seja, eu vou inserir um novo artigo no FIA-admin. Então, eu clico aqui, ó, novo registro bibliográfico, vai aparecer para mim os fascículos já existentes no FIA-admin. Se eu quiser, por exemplo, eu quero inserir um artigo nesse aqui que já existe. Então, eu clico aqui em analíticas, ou eu quero criar um novo fascículo. Então, eu entro em nova fonte. Então, vou criar aqui uma nova fonte. São pouquinhas informações. Então, o título. Se eu começar a digitar aqui, vigilância, vai aparecer e eu seleciono, ó, vigilância sanitária em debate. Depois eu coloco o volume, um fascículo, né? Se tiverem dúvidas como coloco o volume, todos esses, tá vendo? Tudo que a gente passa aqui, ó, o mouse tem um ponto de interrogação, tá vendo? Ele é sublinhado. Se você clicar, abre um assistente aqui com as definições e com ajuda para preencher esse campo. Então, tá vendo? O volume, a gente coloca só o número. Não precisa colocar V, ponto, tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, 10, fascículo 4. Se a revista é publicação contínua, só tem o volume, eu deixo o número de fascículo em branco. Se é suplemento, ó, a gente vem aqui, por exemplo, ó, colocar SUPL.3. Tem todas as informações aqui de como preencher. Aí aqui, ó, data de publicação. Então, as formas que eu posso colocar: só o ano,
o mês e o ano. Essa data aqui é a que aparece aqui, ó. Tá vendo? Fevereiro de 2022. Então, esse campo é um reflexo do que está preenchido aqui em data de publicação. Eu vou colocar só o ano. E data de publicação normalizada é aqui a data mais complexa, tá vendo? O ano em 4 dígitos, mês em 2 dígitos e o dia em 2 dígitos. Eu vou colocar, você pode colocar só o ano e 0000, tá? Mas normalmente a OJS coloca essas datas aqui, ó, 28/2/2022, né? No caso aqui é o artigo, deixa eu ver se o fascículo, aqui, ó, 28/2/2022. Eu posso colocar lá, mas é de trás para frente, então seria 2022, 02/28, ok? E aí eu vou gravar. Algumas dúvidas que podem surgir aqui quando a gente vai criar uma nova fonte. O meu título, tem alguns títulos, vamos ver, começar. Ó, alguns títulos aparecem aqui, impresso, ele tem duas opções do mesmo título, impresso e online. Qual que eu devo considerar? Existem 3 coisas para a gente saber qual título colocar, quando existe a opção de impresso e online. Uma, verificar os registros que já foram feitos. Por exemplo, se todos estão no impresso, você vai seguir colocando o impresso, tá? Esse é um ponto. Outro ponto, pesquisar aqui na lista de periódicos indexados na Lilacs, né? Como que eu chego nessa página? Eu entro lá na Lilacs, vou na página principal da Lilacs. Logo aqui em cima tem aqui, ó, 914 periódicos. Eu clico lá e aqui tem a lista de todos os periódicos atualmente indexados. E eu faço uma busca pela minha revista. Nesse caso, é Vigilância Sanitária em Debate. Né? Por exemplo, aqui, ó, impresso, quando, né? Impresso, online. Então, sempre vai aparecer aqui, aí você vai saber qual colocar. Então, essa é uma opção. E uma outra, deixa eu pegar esse aqui que tem 2 opções. A outra é procurar aqui no nosso portal de revistas, né, da BVS. Eu faço a busca pelo título completo. Esse título aqui, por exemplo, Trabalho, Educação e Saúde, tá vendo que ele tem impresso e online? Então, como que eu sei qual deles utilizar? Eu vou entrar em um por um. O impresso, ele, ó, título indexado em, ele não é mais utilizado na Lilacs. Por quê? Esse título foi usado na Lilacs de 2007 a 2020. Então, esse título não é mais usado. Agora, o online, ó, ele começou em 2010 e continua, tá vendo? Não tem data de encerramento. Logo, o que eu vou usar é o online. Então, vamos voltar lá para a nossa lista de periódicos, ó, tá vendo? É o online que está ativo. Aí, de repente, vocês falam assim, mas minha revista não faz mais a distribuição impressa, né? A gente só tem o site. Nesse caso, é recomendado, né, se você não é o editor, mas que você fale com o editor da revista para ele ir lá no ISSN, no caso do Brasil é junto ao IBICT, solicitar o encerramento desse ISSN. Porque enquanto o ISSN impresso estiver ativo lá no site do ISSN, não é ativo de ainda estar sendo produzido, né? É o código ainda estar ativo, é ele que a gente precisa usar na Lilacs, tá bom? É uma regrinha aqui, nossa. Por exemplo, a mesma coisa do seu documento, né? Principalmente para mulheres, quando casam, né? E mudam de nome. Se você é casada e eu utilizo as suas informações de solteiro, né? Tá errado, porque você é casado, você já tem um novo nome, um novo documento. Então, quando a gente cria um novo documento, a gente cancela o anterior, entendeu? Então, é assim que funciona na Lilacs também. Então, vocês ainda têm alguma dúvida
para saber se a revista é online ou impressa, quando existem as duas opções? Se tiverem, podem escrever no chat, eu vou esperar um pouquinho antes da gente seguir. Opa, Angélica, tem oi, alguns comentários aqui que eu sim. talvez você ajude a esclarecer aqui, porque você está explicando sobre os títulos abreviados, e aí a Ana fez um comentário de que já vem preenchido com o Lilacs no registro Lilacs Express. Hum. É, Ah, se o meu, no caso, não veio, né? Se vier, perfeito, mas é bom conferir, né? Sempre confiram. A gente sempre brinca que parece ser um trabalho operacional, mas não é, né? Tudo a gente vê que reflete lá. Não é difícil, não é um trabalho difícil, mas é só questão de atenção, tá? Mas realmente, para mim, ó, eu tô aqui com o perfil Lilacs Express e não apareceu, não sei por quê. Pode ser alguma outra configuração. Mas você já esse vem, você fez do zero, Angélica? tô fazendo do zero. Ah, tá. Acho que a Ana está falando desculpa. A Ana está falando de registros que já vêm coletados. Tanto que ela Ah, está tá. falando de alguns erros que tem já nos registros coletados. Você vai falar dos Lilacs Express Yellow mais para frente? Na verdade, não, porque isso foi de ontem, né? Porque aqui a gente está falando de criação de registro Linux Express, né? Nós Tá, criamos, nós não fazemos a correção, né? O editor Linux Express não faz a correção. tá Referente certo. a verificar, dar uma verificada nos que já vieram coletar, é, a sessão de ontem tem bastante dicas e informações de como conferir isso, até porque Linux Express aqui para gente, quem tem usuário Linux Express, é uma visão mais reduzida, a gente não tem acesso a todos os campos do FIA-admin, como tem um documentalista e um editor, por exemplo, né? E normalmente revistas que são coleta Cielo, é difícil ter editor Linux Express, correto? Não sei se respondi, Ana, me perdoa. É que eu também confesso que não sei se a Ana é documentalista, né? É Ou Ana se o ela é de quê? editor Lilacs Express. Ah, tá escrito só Ana. Ah, tá. É que tem a Ana Ana Paula Blum é editor Linux Express, é da TM. São as pessoas que eu me lembro, né? Como se eu lembrasse de todo Hum, mundo. Enfim, mais alguma dúvida sua referente à fonte ou eu posso seguir? Tenho uma dúvida, mas eu acho que se você responder é melhor. Tá. A Rosaline perguntou se o fonte deveria indexar. A Laís já respondeu aqui no chat, mas acho que se você responder é bom também. O registro fonte. O registro fonte são só essas informações que a gente tem. É só isso, assim, título, volume, número e as datas. Então não tem campo de indexação no Uhum. registro fonte, né? É isso? Isso Ah, sim, é então isso sim. É é só para diferente quando responder a na gente. sessão, é só para responder na sessão. É que é Sim, importante é, falar, né? é, é diferente quando a gente lê a pergunta no chat para responder e depois quando a gente só ouve. É, Engraçado, né? Então vamos lá. Agora eu vou dar um spoilerzinho para vocês, que em breve, né, com todo esse movimento aí acelerado da ciência aberta, né, principalmente por conta do Covid, nós sentimos a necessidade de colocar informações sobre a licença Creative Commons, né, dos fascículos. Eu vou aqui, esse é só um FIA-admin de teste, né? Nós estamos fazendo alguns testes aqui, e em breve vai ter esse campo aqui de licença Creative Commons, né? Aí vão ter todas as opções, porque algumas revistas já possuem essa informação. Até essa aqui que eu vou usar como exemplo, deixa eu ver, olhar aqui o fascículo completo. Né? Por exemplo, isso aqui são as informações que vão compor, essas aqui, o nosso registro fonte, né? E aqui são as analíticas. Aqui embaixo, opa, aqui não apareceu, mas acho que tem um outro, edições anteriores, tinha alguma edição que eu vi
que já tinha aqui, enfim, algumas revistas já possuem a licença Creative Commons aqui indicada no fascículo, né? Por quê? Até vou comentar isso porque ainda não tem outros campos que falam sobre essas informações, mas eu vou mostrar uma coisa que nós temos que estar atentos. Voltando aqui para o... Esse era o registro que a gente estava vendo, aonde? Aqui, tá vendo? Ó, avaliação da vigilância sanitária. Não era esse não. Mas tudo bem. Mas é dessa mesma revista. Se a gente olhar aqui, tá vendo? Ó, esse trabalho está licenciado sobre uma licença by NC. Boa. Só que, quando eu entro no PDF, eu olhando lá no final, essa também está by NC. Então, perfeito. É que algumas revistas tinham um outro artigo desse... é aqui, ó. Ai, gente, desculpa, viu? A confusão, ó. Aqui, avaliação das ações de vigilância sanitária. Avaliação das ações de vigilância sanitária. Achei o, o documento certo. Tá aqui, ó. By NCND, que está na página aqui dos metadados. Só que quando eu entro no PDF, by NC, tá diferente. Então, a gente tem que sempre ter em mente verificar essas divergências de informações na hora de completar, tá bom? E isso até é uma ajuda que a gente dá para os próprios editores, né? Aí a gente informa para eles, ou vocês podem informar para nós, e nós entramos em contato com eles, mostrando, né, essas variações. Mas vocês viram que, né, aqui já contempla essa informação, e em breve vai ser contemplado aqui no FIA-admin também. Só spoiler, tá? Por enquanto não tem. Então, preenchido, né? Uma vez que esteja preenchido aqui, vamos gravar. Vamos ver. Opa, deu erro. Tá falando para eu usar 0000. Então, normalmente, quando aponta algum erro do FIA-admin, ele já indica onde é que a gente está errando. Então, fica fácil acertar. Então, pronto, vamos. Opa, seguiu. Então, vamos lá. Aqui, nós já entramos no nível analítica, ou seja, onde nós vamos registrar os artigos. Aí, o que aparece aqui? Vamos explorar um pouquinho, né, quais são os campos e depois a gente fala sobre o preenchimento de cada um. Então, nós vemos que as informações que nós precisamos preencher estão divididas em 3 blocos: metadados, texto completo e evento ou projeto. Em metadados, nós temos a informação, ó, aqui as informações do fonte, né, a legenda bibliográfica que vai aparecer aqui, ó. Eu gosto de fazer esse paralelo para a gente saber onde uma informação é refletida, né? Isso aqui onde está no FIA-admin e no FIA-admin onde aparece no portal. Então, vai aparecer aqui, nível analítico, autor institucional, artigo de periódico é bem raro aparecer autor institucional, né? Só quando for, por exemplo, vamos ver aqui. Estou com dúvida, vamos perguntar aos universitários. Registra-se o nome idêntico. Aqui, ó. Quando o editorial de uma revista for escrito pelo comitê editorial, não especificando o nome dos autores, dar entrada pelo comitê como autor institucional. Então, se eu estou colocando aqui um editorial, né? Eu coloco o autor, eu não vou colocar aqui, né, comitê, em autor pessoal, eu vou colocar aqui em autor institucional. Aliás, deixa eu já fazer uma consideração aqui. Devo ou não colocar editorial na Lilacs, né? O que vocês acham? Vou dar 2 minutinhos para você, é só uma desculpa para eu dar um gole
dar um gole na minha água. Parada estratégica. Já vou dar a resposta. Bom, a gente registra editorial na Lilacs quando ele corresponde, assim, ele tem informações relevantes, quando ele corresponde a um artigo mesmo, com informações que possam ser de utilidade para os usuários de informação da saúde, né, quando ele tem referências bibliográficas. Esses são casos de editoriais que a gente pode registrar na Lilacs, sim. E o ideal é que eles tenham títulos, porque se você só coloca aqui editorial, não diz muita coisa, correto? Né? Eu acho que dificilmente alguém vai chegar lá na Lilacs e vai fazer uma busca assim, editorial. Então, é bom que sempre tenha um título, né, que corresponda àquele conteúdo. Agora, quando a gente não deve colocar um editorial na Lilacs? Quando ele é só uma carta de apresentação, sabe? Escrita pelos editores, por exemplo, nesse fascículo nós vamos ter 3 artigos de revisão, 4 artigos originais, assim, é uma descrição daquele fascículo. Então, isso não é um artigo relevante para a Lilacs, né? Isso é um artigo relevante ali para o seu site, no contexto do seu site, a apresentação dos artigos. Mas aqui na Lilacs, quando a gente fala de Lilacs, a gente trata cada artigo como um documento individual, né? E não ele no todo. Então, vamos sempre assim, ao invés de decorar regras, vamos sempre pensar, raciocinar se aquilo, né, tem relevância ou não, pensar num contexto assim, eu como usuário da base, isso é uma informação relevante para mim, no contexto de uma base que engloba toda a América Latina, uma série de temas, né? Então, pensando dessa forma, a gente já vê que editorial, que é só uma apresentação do fascículo, não tem relevância para a Lilacs. Aí aqui nós temos, né, informação sobre a paginação, informações complementares. Informação descritiva, o que seria isso? Se possui, ó, ilustração, mapa, tabela, gráfico, mas a gente consegue ver que ela não é uma informação obrigatória. O idioma do texto, opa, essa informação eu vi lá no portal, tá vendo? Ó, artigo em português. Então, essa informação vem daqui, do preenchimento, né? Aqui. E depois eu falo do preenchimento. Número 2, dados de conteúdo. Nome do registro de ensaio clínico, palavras-chave do autor, resumo. Então, quando a gente fala Lilacs Express, né, que são os metadados e o texto completo. Então, são esses os metadados do Lilacs Express. Agora vamos lá para o texto completo. Então, eu consigo ver que eu posso colocar ou o link, né, o endereço eletrônico, ou eu posso fazer a carga do arquivo, do artigo, né, do arquivo do artigo. E evento ou projeto, o que seria isso? Nome do evento, instituição patrocinadora do evento, data do evento. Por que isso está aqui, né, já que a gente está falando de artigo de periódico? Por exemplo, quando a gente coloca, quando é um suplemento, né, um número que tem resumos de um congresso, por exemplo, de trabalhos apresentados num congresso. Então, se eu faço essa entrada, até já vou deixar aqui para vocês. Se eu tenho, né, um suplemento que foi só artigo, resumos, né, de congresso, eu posso colocar na Lilacs, se está de acordo com a temática da Lilacs, né? Nesse caso, eu faço uma fonte, eu crio lá no volume 10, suplemento 2, né? E eu faço uma analítica só, né? Não, eu não faço assim, cada resumo uma analítica, eu faço uma analítica só que contempla todos os resumos. Por quê? Porque na Lilacs a gente tem, mais uma vez, um fundamento da Lilacs é a disponibilização de texto completo. E o resumo não é um artigo completo, não é um texto completo, correto? E, inclusive, o PDF, você não tem um PDF de cada resumo, você tem um PDF que apresentam todos os resumos de uma vez. Então, isso já dá para a gente, né, fazer essa correlação. Como vem tudo junto, então é uma analítica. E aí, como muitas vezes se trata de um congresso, aí a gente coloca as informações daqui do congresso a que se referem aqueles resumos, ok?
Então, vamos ver agora rapidinho. Eu não sei, deixa eu ver que horas são. Meu Deus! Caramba! Vou falar rapidinho aqui dos metadados. Vamos lá. Autor pessoal. Um detalhe. Sempre vocês têm que ver se o bloqueador de pop-up de vocês está ativo. Porque quando a gente clica aqui para preencher, ele abre um assistente de campo, uma janelinha pop-up, tá? Então tem que observar aqui na direita, na barra de vocês, se está bloqueado ou não. Então aqui, ó, autor pessoal é um campo obrigatório. E como que se preenche? Sobrenome, vírgula, nome. Vamos olhar aqui, ó, para ser mais fácil, vamos olhar um pronto? E aí eu vou falando já se está certo ou se está errado. Eu aprendo mais observando o que está pronto do que do zero. Espero que vocês também. Então, eu vou aumentar... Não, melhor aqui assim, né? Pessoal, então, como que a gente preenche? Sobrenome, vírgula, o nome. Observações sobre esse campo. Sempre colocar o nome completo e sem abreviatura. A menos que na revista, o artigo que você está indexando, o documento original venha abreviado, aí tudo bem, você copia abreviado. Mas se não, colocar nome completo e sem abreviação, tá bom? Os bibliotecários, né, a gente aprende isso. Essa descrição bibliográfica que a gente fala tem que ser uma foto do documento original. Quando a gente faz pesquisas nas bases, aqui, por exemplo, essas informações precisam refletir o que tem o documento original de fato, para que eu decida por elas se eu quero ou não consultar o documento. Então, a gente sempre precisa, aqui, sempre precisa fazer igualzinho está no artigo, tá bom? Se a gente viu algum erro, ou falar, tá abreviado, mas eu sei qual é, sim, é mais seguro fazer o que está no artigo. Aqui, afiliação. Tá vendo? Tem instituição nível 1, nível 2, nível 3. Ou seja, a afiliação precisa estar separada. Por exemplo, fala assim, hospital universitário da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Não pode colocar tudo isso aqui. A gente tem que desmembrar e sempre da instituição maior para menor. Então, ficaria, por exemplo, instituição nível 1, Universidade de São Paulo. Instituição nível 2, Faculdade de Medicina. Instituição nível 3, Hospital Universitário. Tá bom? Aí, a filiação à cidade e o país. A gente pode deixar em branco. A menos que no artigo esteja assim, qual a responsabilidade de cada autor, e isso correspondência aqui, aí você coloca, se não, deixa em branco. E se tiver número de ORC-ID ou Researcher ID, nós colocamos aqui só a parte numérica, não o link completo, tá? E fazemos um autor por vez. Caso tenha mais autores, a gente vem aqui, adicionar autor, preenche e no final, gravar. Sempre antes de fechar essa caixinha aqui, precisa gravar, porque senão você vai perder todos os dados que foram preenchidos, tá bom? Então, aí, autor institucional, a gente viu que é só caso, né, por exemplo, de editorial. Aí, o título. Normalmente, os artigos vêm com títulos em português e inglês. Então, a gente coloca o título aqui, o idioma português. Se tiver título em inglês, nós colocamos também. Se tiver em espanhol, a gente coloca aqui, adicionar título, coloque em espanhol, tá bom? Títulos, sempre em minúsculas. Só deixamos a primeira letra em maiúscula, né? A menos que seja, assim, uma sigla, um nome próprio, aí a gente deixa em maiúscula. Se não, só a primeira letra da sentença em maiúscula. E, novamente, gravar antes de fechar. Páginas. Quando eu clico, aqui, opções de páginas. Páginas significa quantidade de páginas,
né? Se for um artigo em HTML, não tem a quantidade de páginas, então a gente deixa em branco. E aí, número inicial e número final, ó, da 64 a 70. Vamos ver ali, ó. Opa, 2 a 13? Ah, não, eu estou olhando outro artigo. Perdão, gente. Então, é ali que... Mas é aqui que aparece... aparece se fosse, né, Aliás, vamos ver. Fácil. Vamos ver a analítica desse documento aqui. Aqui, ó. Do 2 ao 13, tá vendo? 2 ao 13. Agora fica mais fácil. E aqui, ó, o que é esse identificador de localização eletrônica? Se a gente está dentro do campo de paginação, então não é o DOI, não é o URL do texto completo. Correto? Pela lógica. Então, esse identificador de localização eletrônica é o eLocation. É para aquelas revistas que publicam em fluxo contínuo, né? Então, elas substituem a paginação pelo eLocation. Quando tiver, né? Aí essas páginas ficarão em branco e você coloca o E tracinho, né? E o código do eLocation, perfeito? Certo. Informações complementares. Informação descritiva, a gente não vamos nos preocupar com isso agora, né? O documentalista, na hora que ele revisa o documento, ele pode colocar. Idiomas do texto. Português. Caso o artigo tenha o PDF, o texto completo em 2 artigos, em 2 idiomas, aí eu clico no Ctrl e seleciono 2, porque se eu não clicar no Ctrl, ele só seleciona um, tá bom? E o número DOI, tá vendo? Ó, é número DOI, não é link DOI. Então, sempre assim, prestar atenção no que está sendo pedido no campo. Então, se é número DOI, é só, né, aquele código alfanumérico que vem depois do início do link. Dados de conteúdo. Se for um registro de ensaio clínico, né, eu coloco aqui as informações. Palavras-chave do autor. Opa, cliquei errado. Nós colocamos palavra por palavra. Tá vendo? A gente não coloca todas de uma vez. Então, eu coloco uma palavra, português. A outra palavra tá em português. E tem que colocar em todos os idiomas que aparecem. Apareceu, ó, em português e inglês, então eu registro aqui. Perfeito? E o resumo. Eu só coloco também em todos os idiomas que aparecem. Uma dica de resumo. E tá vendo que aqui o próprio resumo na revista já tem introdução, 2 pontos, objetivo, 2 pontos. Isso, o sistema já fica aqui estruturadinho, já ajuda o sistema a se estruturar. Nunca copiem e colem direto do PDF aqui, porque às vezes tem símbolos estranhos, quebras de página. Então, a gente sempre prefere copiar primeiro num bloco de notas, fazer as limpezas necessárias e depois passar lá no Fio de Mim. Ou eu também gosto de fazer no Word, porque, por exemplo, aqui, ó, e apertei esse botãozinho aqui, ó. Aqui ele me mostra que tem, tá vendo? Quebra de linha. Então, eu vou aqui, dou um delete e junto as linhas. Então, eu consigo tirar. Aqui eu consigo ver que tem espaço duplo. Eu posso fazer essa limpeza. Deixa eu fazer aqui um negócio para ter um... Eu acho que nesse meu teclado não é numérico. Às vezes tem uma bolinha, aquilo lá significa um espaço inquebrável. A gente tem que tirar. Então, todos vendo? Assim a gente não consegue ver, mas quando a gente clica aqui, vão aparecendo todos os símbolos, caracteres ocultos que a gente precisa limpar antes de pôr no Fio de Mim. E por que isso? Porque senão, na hora que você for gravar, vai dar erro, né? Não... vai dar um erro aqui e o Fio de Mim não vai conseguir salvar esse registro. É que aqui eu estou num registro que já foi realizado. Se eu tivesse num registro novo, ia aparecer uma outra opção aqui de salvar como rascunho. Eu sempre indico que vocês salvem como rascunho antes de ir para a próxima aba, porque às vezes caiu a internet. Para não correr risco de você perder todas as informações que você já preencheu,
por segurança, você salva como rascunho e depois vai para a próxima aba, tá bom? Aí aqui, texto completo. Texto completo, opa. Texto completo aqui é onde eu coloco o endereço eletrônico, ou seja, a URL, né, o link do artigo. Então, por exemplo, esse link aqui, vamos ver para onde está levando? Está demorando um pouquinho para carregar, mas... Opa, tem uma telinha aqui para mim do preenchimento, do compartilhamento de tela, que eu não consigo ir para a próxima, e eu esqueci o atalho para ir para a próxima. Vou ter que abrir de novo, porque eu não consigo clicar aqui. Ai, mas está devagar, né? Pronto. Olha que interessante. O link está levando para a página de resumo do artigo. Vamos pensar um pouquinho. Se eu sou um pesquisador, eu estou aqui na Lilacs, opa, gostei dessas informações, me interessei, quero acessar o artigo. Quando eu clico aqui em texto completo, o que eu penso, ou o que deveria ir? Para o artigo. Nossa, vocês estão vendo um monte de coisa abrindo, mas é que eu não consigo clicar aqui em cima, gente, me perdoa. Então, o ideal seria eu colocar o link que leva direto para o artigo completo, e não esse, porque vocês concordam que é uma repetição das informações que já estão na Lilacs, né? E é um clique a mais que a pessoa dá. Quando a gente fala de arquitetura de informação, tudo a gente vê isso, que quanto menos clique, melhor. A pessoa precisa chegar direto à informação que ela quer. E essas informações já estão lá na Lilacs, os metadados, perfeito? Então, coloquem sempre o link direto para o texto completo, tá bom? E outra coisa, quando vocês estiverem preenchendo aqui no FIA-admin, também dê preferência para copiar os links do artigo completo, porque não são todas as revistas que essa página aqui está completa ou correta as informações, perfeito? E se a gente está falando, né, se é o texto completo que a gente vai disponibilizar para o autor, então são as informações que estão no texto completo que devem estar aqui nos metadados do FIA-admin, tá? Então, nesse caso, aí, né, eu teria que corrigir aqui o link, colocar o link que vai direto para o PDF. Eu coloco aqui o texto completo, o idioma, né, dessa página. Aí, se for o HTML, a gente coloca aqui HTML, extensão do arquivo HTML. Se for PDF, PDF e PDF. Não tem erro, né? Normalmente são essas duas opções que tem, a gente repete, grava, né? E aqui, quando eu devo fazer a carga, o upload do artigo? Em alguns casos, algumas revistas não possuem site próprio, né? Então, elas colocam aqui o arquivo. Revistas que estão em servidores que mudam muito, que não é muito confiável, muito estável, é bom colocar o arquivo aqui. Se não, não tem necessidade. Outra coisa, tem revistas. É errado, a gente está lutando para mudar aí mudar não, né? Mas ajudar os editores a entenderem que artigos são documentos únicos, então não se pode. Não é o ideal você disponibilizar o fascículo inteiro, todos os artigos juntos. Isso é como se fosse uma xerox, uma digitalização do impresso. E um artigo eletrônico não é uma digitalização do impresso. Um artigo eletrônico tem outras características, né? Então, no caso, por exemplo, o Manuel Paranhos está aqui, né? A revista que ele insere no sistema disponibiliza só o texto de todos os artigos juntos. Nesse caso, eles vão ter que mandar os arquivos individuais. Aí, Manuel, você vai fazer a carga aqui e não colocar o link, tá bom? Então, é ou um ou outro. E outra, se vocês fazem registros aqui à entrada e, por acaso, a revista mudou de servidor, é bom vocês olharem todos os registros antigos, se o link ficou quebrado ou não e se vai precisar atualizá-los, perfeito? E evento ou projeto é aquele caso que a gente falou de quando são resumos, né, ou anais de congresso. Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Em breve também, estão sendo testadas outras informações aqui, rapidinho, né, considerando a ciência aberta. Vão ter novos, aqui você vai colocar recursos relacionados. O que seria?
se é uma errata, se é uma expressão de erro, se é expressão de erro não, uma expressão de preocupação, se é uma republicação. A republicação a gente só aceita quando são os casos que são tratados lá no ICMJE, tá bom? Se é um comentário, se é uma retratação, aí a gente vai fazer esse relacionamento aqui, e para aquelas revistas que já disponibilizam os dados de pesquisa do artigo, né? O artigo junto com os dados de pesquisa, aí a gente vai colocar aqui também. Em breve nós teremos essas atualizações, mas vamos mandar um tutorial, tudo certinho, tá? Então eu não vou me aprofundar aqui nesse momento. Ai, gente, eu vou diminuir aqui um pouquinho para ver se eu consigo ver que eu tinha umas abas abertas. Poxa, não estou conseguindo. Aqui, se falta alguma coisa, acho que não. Acho que é isso, gente. Passei Obrigada, 6 minutos. Obrigada, Angélica. Tem algumas perguntinhas aqui para você, tá? No Lógico, chat. vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, um segundinho, que eu também estou localizando. Achei! Tem uma pergunta da Sueli Campos Cardoso. Se tem o ISSN impresso e ISSN online, e eventualmente publicamos... Ih, caramba, deu chabu aqui no meu... Só um segundinho, desculpa. Uhum. Eu vou fazer igual a Laís, eu vou compartilhar a tela para minha Tá. cabeça não ficar grandona aí. Ah! Ó, Pronto. ficou assim. Da Sueli Campos Cardoso. Se tem o ISSN impresso e ISSN online, e eventualmente publicamos impresso, não posso solicitar o cancelamento, certo? Não. Aí não. E nesse caso, o que vai estar lá na Lilacs vai ser o impresso entre parênteses. Mas a gente está revendo aí nosso controle de autoridade, né? Porque nós sabemos que isso é uma indicação do suporte, não o nome da revista de fato. Mas, por enquanto, né, o que vale é o que está ali naquela lista de periódicos indexados, né, que eu mostrei para vocês. Tá, então ela mantém ambos, né? Isso. Rosemary e Cristina. Angélica, depois, se for pertinente e tiver tempo, poderia esclarecer os papéis do editor, documentalista e editor Lilacs Express? Esse editor Lilacs Express foi por minha conta, tá? Sim, isso são perfis dentro do sistema, tá bom? Para quem, né, não conhece muito bem. Documentalista, normalmente, é o perfil para aqueles bibliotecários indexadores. Então, eles têm algumas funções a mais. Deixa eu ver aqui, ó, rapidinho. Eu tenho uma apresentação que tem essas informações. Acho que é a do ano passado. É do ano passado? Não. Do ano retrasado, que aí fica até mais fácil de eu mostrar aqui para vocês. Documentalista tem mais, consegue ver mais campos do que o editor. E aqui, essa é a apresentação que a gente fez de Lilacs Express em 2020. Aqui, ó, perfil de usuário. Lilacs Express editor. Vocês estão vendo a minha tela? Não, não. Não. A gente está vendo uma foto sua. Ué? O seu vídeo ficou pequeno, mas a sua foto ficou grande. Que engraçado. Agora. Agora sim. Então, tá aqui, ó, perfil de usuário Lilacs Express Editor. Membros de equipes editoriais de periódicos científicos que realizam pré-catalogação com inclusão de dados de acesso ao texto completo. É o que a gente está vendo hoje, né? Então, eles não têm... Você viu que só apareceu metadados, texto completo e eventos e projetos. Então, eles não têm acesso à aba indexação e não editam registros já publicados. Perfil documentalista. São bibliotecários, eles criam novos registros, revisam a descrição e indexam registros Lilacs Express, mas eles também não conseguem editar registros já publicados.
E vocês também, e perfil documentalista, consegue acessar, inclusive, se eu não me engano, de outros códigos, né? Estou falando besteira, Sueli? Ou só consegue editar do próprio código? Uma vez que esteja publicado, ele não vai Não, conseguir não, mais em editar. Lilacs Express, ou rascunho. Desculpa, repete a pergunta? Documentalista, ele só consegue editar ou revisar e fazer indexação de registros Lilacs Express do próprio código, né? Agora eu Na fiquei em dúvida. verdade, se ele fizer a busca lá na aba, consegue sim editar. Consegue, né? Por que isso? Consegue. Porque às vezes você quer um artigo um documento que já está no FIA-admin, mas foi feito por outra pessoa, ou você quer marcar numa outra base, então você não precisa fazer de novo, você já só vai lá naquele, né, naquele registro que já existe e marca lá uma outra base que você, né, por exemplo, BDenf, enfim. E editor, você vai vendo que assim, que é um acúmulo, né? Lilacs Express Editor é o mais simples, documentalista faz um pouquinho mais. E editor é o que tem acesso a tudo, que normalmente é para chefes de biblioteca, né? Chefes de setor que a gente dá essas permissões, ou caso a pessoa precise fazer o que eu falei, né? Os links foram quebrados. Então, só um editor, só esse perfil editor que consegue entrar nos artigos já publicados para fazer as correções. Então, basicamente é isso. Obrigada, Angélica. Por nada. Dúvida lá. Posso. Uma coisinha que eu esqueci. Ah, Ah, Lilacs Express, né? Deixa eu fazer aqui, ó. Voltar aqui para o novo. Que eu falei. Peraí. Listar analista. Que eu falei que aparece aqui, ó. Gravar rascunho e publicar como Lilacs Express. Se vocês já finalizaram o preenchimento, mas gravam como rascunho, o indexador, né, o documentalista, não, ele consegue ver, mas só que isso não vai aparecer lá na Lilacs. Para aparecer aqui na Lilacs, vocês precisam publicar como Lilacs Express, tá bom? Não deixem como rascunho depois que o artigo já está pronto. Às vezes, quando que eu gravo como rascunho? Se eu ainda não terminei, vou voltar depois, precisei atender o telefonema, ir para uma reunião, eu gravo como rascunho, mas depois eu volto lá, termino a edição, e aí eu publico, só publicando o que aparece lá na Lilacs. E normalmente demora de 3 a 4 dias úteis, tá bom? Depois de terminar aqui, para aparecer lá no portal. Tem esse tempo de processamento, não é automático. maravilha. Pergunta da Ana. Gostaria de saber como os dados são capturados, pois observo muitos erros na captura. Aí a Lilacs Express é Cielo, né? Eu não entendo muito bem isso, porque isso não é feito por nós, isso é feito pela área de tecnologia, né? É como é que fez? Analista? É um Ah, analista, eu ia falar um processador de dados, é um analista que faz isso via FTP, mas conforme é disponibilizado lá pela Cielo, né? Eles batem os campos, os nossos campos são parecidos, aí faz essa migração. Então, por isso que tem o trabalho de o documentalista não faz só a indexação, o documentalista também faz a revisão, né? Então, ontem a Laís comentou, não é porque é coleta que vem tudo certinho, precisa ser revisado também, porque às vezes tem esses conflitos aí no meio do caminho de vir para o campo errado. sim. Rosemary Cristina, Angélica, os que são express, eles já são avaliados previamente ou o sistema migra tudo e cabe a nós fazer esta avaliação? Eu acredito que seja isso que eu acabei de comentar da revisão, né? Essa avaliação que ela está dizendo. Sim, Não, não vem revisado, não. Precisa passar para uma revisão humana, que é a mais segura. Mas sim, não é sim. difícil, não, viu, gente? Depois que. É por isso que eu demorei um pouquinho, assim. Eu gosto de pensar na lógica do. Depois que a gente entende o funcionamento, não faz as coisas mecanicamente, né? Eu acho que essa é a diferença dos bons profissionais, né? Os bons profissionais, eles partem da sua obrigação, né? Eles não têm, assim, a sua obrigação por destino, eles partem da obrigação. Então,
igual a paginação, tem gente que coloca o link ou o DOI ali na identificação eletrônica, mas se você raciocinar, aquilo lá está dentro do campo paginação, então não tem a ver. Então, é só para aliviá-los, assim, tem bastante coisa, às vezes é um pouco demorado, mas não é difícil, tá? Não é uma tarefa difícil, então a gente tem que sempre revisar, mas é um prazer ver isso, que a gente vai saber, né, o quanto o nosso trabalho impacta, ter a informação certinha lá na Lilacs, né, o quanto isso também reflete a qualidade da Lilacs. A qualidade da Lilacs não é só nós aqui que trabalhamos, né? Inclusive a Lilacs somos só Sueli, Laís, Amilson e eu, né? Temos outros que dão suporte também, como a Marilda, Jefferson e Carlos, outras áreas, mas a qualidade da Lilacs é o que vocês alimentam na base, né? Então, ó, que privilégio. Nós contamos muito com vocês. Vocês são a estrela da Lilacs. Angélica, se você me permite responder esse aqui, tem uma Lógico. pergunta do Manuel Augusto Paranhos. Sempre fico na dúvida de indicar qual o tipo de publicação do artigo. Poderia falar algo sobre isso? Manuel, como a gente está É que ele falando tem perfil sobre... documentalista. Ele tem perfil Ele documentalista? ele é bibliotecário, por isso. Isso aqui no Sim, Lilacs Express não aparece esse campo. é verdade. Mas assim, sobre a parte de indexação, Manuel, te convido a participar das sessões de indexação que acontecem no quarta quinta-feira do mês, e na segunda quinta-feira do mês a gente começou uma sessão nova que é sobre tipos metodológicos, tá? Então acho que vai te ajudar bastante, tá? Tá, Manuel? Desculpa não responder assim detalhadamente, mas é porque para você ver, tem 2 sessões virtuais e uma só sobre tipos Só... metodológicos. Opa! Então, não é algo assim que a gente consegue responder rapidamente, tá? Esse aqui, ó. Aqui só Ó, fala essa sobre os daí tipos, ó. ah lá, tá vendo? Ó, tem Revisões aí são sistemáticas, meta-análise, síntese de evidência. isso, olha, só aí É, tem 10. é uma sessão para cada tipo de publicação. Só aí tem 10. Isso porque a gente ainda limitou em 10, porque a gente tem só fôlego de fazer sessões uma vez por mês, porque vocês sabem que a gente faz sessões quase todo dia, como vocês estão vendo. E também, ali no campo mesmo, de tipo de publicação, tem um campinho do lado que é para você ver a descrição no Dex, né? Caso eu fique com dúvida. E aqui, ó, consultar definição no Dex. Aí você também consegue ver, né, o que se refere cada uma. Mas vem participar, tá, Manuel? A gente vai esperar você Garota nas propaganda, vem! sessões. É! Agora deixa eu focar, porque tem outras perguntas relacionadas à nossa sessão aqui. Opa, vamos lá. Deixa eu ver. Toda revista, Lucy, toda revista descrita pode ser gravada como Lilacs Express? Não entendi. Se uma pessoa, um documentalista cria um registro. Se você tem perfil documentalista, sim. Inclusive, a gente recomenda isso, que às vezes você fez a entrada de registro, mas não teve tempo de fazer a indexação naquele momento. Já disponibiliza como Lilacs Express para aparecer lá na Lilacs para os usuários, e conforme você tenha tempo, volta neles e faz a indexação. Né? Essa é a ideia do Lilacs Express, assim, a gente disponibilizar o mais rápido possível para o público. Tá. A Rosemary Cristina, ela complementou a dúvida dela, mas eu fiquei na dúvida, que ela falou, quanto à editorial, é sobre editorial. Eu acho que é sobre aquela pergunta da seleção dos artigos, né? Eu acho que é isso a pergunta. Mas Ó, se for, Rosemary, a gente tem que sempre avaliar. É o bibliotecário que avalia se entra ou não um editorial como registro bibliográfico, tá? E é se você conforme a Angélica falou, os muitas critérios. vezes, coleta Cielo, vem os editoriais também. Mas aí, se você vê o editorial e aquela só apresentação do fascículo, você exclui, tá? O documentalista que faz a revisão de Lilacs Express, caso tenha um editorial lá que não corresponda, você pode não publicar, tá? Inclusive, nós temos É, aqui, ó, a metodologia Lilacs tem o guia de seleção de documentos. E lá
aqui, lá, ó, aqui, explica certinho, né, sobre editorial. Por exemplo, a escolha, né, Lilacs considera para inclusão editoriais que possam ser considerados como artigos científicos especiais, geralmente com referências bibliográficas, e o que não devem ser considerados. Editoriais que constituam somente introdução aos temas do periódico, geralmente assinados pelo editor. Tá bom? Eu tô com as manias de fazer assim, né? Tomori. Rosimera, ela fez um comentário em seguida aqui, que é se a Lilacs Express é para indexar. Então, depende, né? A maioria, 99,9%, é para indexar, sim. Se está como Lilacs Express, é a maioria para indexar. Vão ser poucos os registros que não vão ser indexados. E aí, ao invés de indexar para um editorial, que é só uma apresentação do que tem em cada um dos artigos, esses registros você deixa com o status apagado, né? Status apagado, tá bom? Deixa eu ver, tem como está entrando outras perguntas? A Mário César Barroso Mesquita. Cada um editor coloque um editorial que não seja pertinente. Como faço para excluir o registro? Ah, tá. Quando o editorial não é pertinente, Angélica. Deu para entender a pergunta? Deu. Tá. É que a gente tá fugindo um pouquinho, né, do perfil Lilacs Express. Vou mostrar aqui rapidinho. A Laís escreveu aqui que é recusado. Eu errei, tá? Não era apagado, não, desculpa. Deixa eu ver um Lilacs Express aqui. Aliás, deixa eu ver. Editorial Lilacs Express. Aqui, ó, editorial. Chegou. Se eu vi, né, entrei no texto completo, vi que eu venho aqui em status e mudo para recusado. E aí eu gravar como recusado, tá bom? Obrigada, Angélica. Nada. Tem uma pergunta da Lucy. Penso que cartas seguem a mesma linha dos editoriais, verdade? Ó, deve ser considerado para inclusão. Cartas ao editor de conteúdo substancial e equivalentes a pequenos artigos. E não devem ser considerados o restante, o que não for isso. É a mesma regra, né? Se a carta traz Aqui, conteúdo ó, importante, editoriais, cartas, entrevistas e diálogos sem conteúdo científico significativo, de caráter pessoal. Não deve ser tem muita de preocupação que vem em cartas, viu? Então tem que tomar um pouco cuidado, porque isso é bem importante de manter, viu, Lucy? não se limitar pela identificação do artigo, né? Só porque ele está lá identificado ou nomeado como artigo ou editorial, né? Que é sempre bom dar uma olhadinha no conteúdo, né? Ó, editorial. Sempre é bom dar uma olhada no conteúdo. Eu acho que acabamos as perguntas. Espero que isso signifique que eu expliquei certinho. Mas, ó, nós estamos dentro de um tempo bom, né? Quase 11h30. Meu Deus. Então, vamos tirar foto? Que eu também estou um pouquinho preocupada, porque tem a outra apresentação lá no café, que eu ainda não cheguei lá. E daqui meia hora tem a espanhol. Espanhol, Mas, gente, né, a gente se coloca à disposição aí no bir.lilacs@parro.org. A gente tenta responder o mais rápido possível, né? Contem conosco. Olha, Ana Blum, é você. Deixa eu ver, Mônica Regina Pérez. Eu tô vendo uns nominhos diferentes hoje, tem bastante editor pelo jeito, né? Paula de César, também é diferente. Nunca tinha visto você, acho que você também é de editora, né? Que bom, que bom. Manuel é de editora também ou não? Você é da É Fiocruz, da DBO, do Pernambuco, né? Tá, eu tô confundindo com outro Manuel, desculpa.
Vamos lá? Vamos abrir as câmeras, quem puder. Então, vamos lá. Sorriso, Colgate. O comercial. Tirei uma. Vou tirar outra. Sorriso. Pronto. Tirei duas. Uma saiu com um chat na frente, mas eu acho que mais alguém tirou também. Bom, gente, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela presença no dia de hoje. E olha, sempre que vocês tiverem dúvida, entre em contato com a gente, tá? Se a gente demorar um pouquinho, escreve de novo, por favor. Mas é sempre importante vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá bom? A gente está aqui para responder o mais rápido possível, para que a gente consiga dar realmente visibilidade aos artigos dos periódicos de vocês, tá bom? E escrevendo para Lila, que você acha que é mais fácil, porque mais gente tem acesso, então fica mais rápido responder. Alguém vai ver e responder. Sim. Então tá bom, gente. Brigadão, viu? Um beijo. Parabéns, Tchau. Angélica. Angélica, eu vou entrar na sessão lá do Café com Ideias, que eu tenho apresentação lá.